Bem-vindos à Sobrevivência e Terapia. Sou o Leonel e hoje eu vou estar passando mais uma ideia, fazendo mais um vídeo para vocês, mostrando de como que eu planto chuchu. E já aproveitando, colhendo também alguns que estão prontos. Então passando, você que me pergunta como plantar chuchu, vou estar mostrando da forma de que eu faço o manejo, de como que eu planto aqui no nosso Rio Grande do Sul. Então, pessoal, você que pergunta como fazer a muda, como esperar o chuchu para fazer o plantio. O chuchu, pessoal, ele mesmo avisa a época de plantio. Não precisamos estar botando na terra para fazer essa muda. Deixar numa cesta, num lugar arejado, que ele vai fazer a brotação. Às vezes compramos no mercado que ele já tem o broto se formando. Então, olha só, bem fácil, ele vai avisar a época do plantio. Não tem mistério nenhum, não precisamos se preocupar, ó, vou guardar fazer o chuchu, fazer a brotação, colocar na terra, não. Pode ficar numa cesta, porque ele vai fazer a brotação no seco, pessoal, em cima de uma mesa que você tiver, ele vai fazer a brotação avisando a época do plantio. Então, depois como plantar? Sempre perto de uma virada de cerca, de tela, ou encostado de uma madeira, de um pau, assim, que ele vai se esparamando, porque ele dá as ramas grandes, pessoal, ele vem longe, olha, se você tem uma ideia aqui, ele vem bem longe com as ramas. Então vou estar fazendo uma cova aqui nessa virada, mostrando para vocês o jeito de como que eu planto aqui. Então fazendo uma cova de uns 30 centímetros, 20 centímetros, 30, aí você pergunta a adubação. Posso estar fazendo adubação agora, pessoal? Não é necessário fazer adubação agora, mas se você quiser não tem problema. Então uma cova de uns 30 centímetros, aí como plantar? As pessoas me perguntam, ó, eu planto assim, eu planto assim. Ah, tem alguns que dizem também tirar o caroço do meio, tirar vamos dizer assim, a polpa do chuchu e tirar a semente do meio e plantar. Também dá, pessoal, mas aí requer mais umidade, precisa estar cuidando com mais umidade. E se nós plantarmos com a fruta junto, já vai segurar a umidade mais longa. Porque se ele brota no seco, sem terra nenhuma, já imaginou, pessoal, em contato com a terra, ele vai ficar bem mais assim sadio para muitos dias, até mesmo sem molhar, porque ele tem o líquido dentro da fruta. Então podemos estar molhando se for necessário, se for muito seco, porque como eu falei, em cima de uma mesa ele está brotando e se deixarmos ele vai crescer até que tiver umidade dentro dessa fruta. Então como plantar? Podemos estar plantando dessa forma, pessoal. Eu já plantei esses pés que eu tenho aqui que estou colhendo, para ter uma ideia, eu plantei dessa forma assim, pessoal, olha. Desse sentido aqui. Por quê? Ele vai demorar a mais fazer um pouco da raiz? Vai sim, mas pessoal, ele vai ter todo esse líquido aqui para estar segurando. E vai brotar da mesma forma. Se nós plantarmos de ladinho, olha, um pouco dele inclinado, aonde que ele tem o broto aqui, e as raízes estão se formando para baixo, olha. Então não precisamos estar retirando o fruto, que vai segurar a umidade por mais tempo. Com o tempo, um mês, um pouco mais, essa fruta vai se decompor, vai apodrecer. E só vai ficar o pé com as raízes aqui. Então assim, ó, plantar um pouco inclinado, olha. Um pouco inclinado dessa forma, do jeito que ele está já saindo a brotação. Não precisamos estar cobrindo muito, mas temos que cobrir um pouco, pessoal. Deixando a brotação, ó, o broto salvo assim da terra para cima, ó. Com uma quantidade de terra não muito grande. Dessa forma que eu faço. E depois colocar algumas estacas, porque ele está subindo, porque ele vai subir bem rápido. E depois sim, pessoal, depois de um certo tempo, fazer uma boa adubação ao redor, botar uma palhada assim para conter a umidade e seguidamente tá adubando. Uma adubação orgânica caseira, uma terra bem fofa, e depois que ele está se formando bem, galhos maiores, sim, depois talvez precisa de mais umidade, que ele vai requerer mais umidade, porque vai ter muitos galhos se formando na mesma hora. Então depois sim, controlar a umidade, molhar se for o caso, até talvez cada 2 dias, se não chover na sua região. E outra coisa, pessoal, vou estar plantando isso aqui em outro lugar, outra virada de estaca. Temos que pegar os chuchus sempre os mais velhos para estar fazendo as sementes. Os mais novos também, talvez, ele nem forma a brotação. Então a semente certa do chuchu, o chuchu mais velho. E falo pelo Rio Grande do Sul, porque nós temos que ter cuidado também com o frio, com a geada. Então plantamos no inverno, mas às vezes se der geada, der frio, temos que estar cobrindo quando vai estar formando a brotação, porque essa jada pode estar queimando e esse pé assim não vingando. Então agora eu vou estar colhendo alguns frutos que já tem prontos aqui, mostrando para vocês aonde que eu plantei o ano passado e da forma que eu plantei, como mostrei para vocês no vídeo. E olha as colheitas que eu já fiz em diversos vídeos e vou estar colhendo mais frutos agora. Então, pessoal, já mostrando para vocês aqui que eu plantei o ano passado, olha só.
beira do palanque de horta ali. Olha, depois a palhada que eu coloco ao redor, como eu falei para vocês, ó, num certo tempo, coloco uma palhada ao redor que vai ajudar na umidade e também na mesma hora fazendo adubação, apodrecendo, ajudando na adubação. Outra dica, pessoal, que vocês me perguntam, o chuchu quando plantamos um ano, ele fica por diversos anos se nós cuidarmos. Fala para o nosso Rio Grande do Sul, porque da geada às vezes queima, então proteger a parte de baixo, uma boa parte de baixo, as ramas maiores sim vai secar, porque a geada vai queimar, mas podemos estar recuperando, olha só. Olha a debrotação que vem surgindo, ó. Esse pé tem mais de um ano e está formando novos brotos agora, onde vai surgir, sair o frio e está formando uma nova colheita de chuchu. Então, como falei para vocês, enverada de hortas, onde eu tenho os pés plantados aqui, ó, perto dos palanques, que vai se desenvolvendo até 20, 30 metros de ramas para cima, para os lados. Agora eu vou estar colhendo alguns, mostrando para vocês também, desses pés que eu plantei ano passado, aonde eu já colhi muito chuchu. Então, pessoal, essa aqui é uma variedade de chuchu branco, mas tem o verde também, olha só. Agora colhendo os frutos aqui, onde, como falei para vocês, deu muito frutos. O chuchu, pessoal, para você que pergunta, é de cultivo muito rápido, muito simples e basicamente não requer muitos cuidados. Só plantar no lugar certo, como falei, numa verada de horta, aonde também pegue sol, que não pegue muito, fique muito na sombra. E se for necessário muito seco, molhar quando precisar, porque ele requer muita umidade, porque olha só, os baraços deles são grandes, dá muitos galhos e vão longe, pessoal. Então são ideias e dicas que eu mostro para vocês no dia a dia e como que eu faço os plantios, onde tem outros vídeos mostrando também como eu planto hortaliças. Então deixo o convite se vocês querem nos acompanhar pelo nome de Sobrevivência e Terapia, aonde unimos o plantar, colher e mostrando para vocês que podemos estar plantando o nosso próprio alimento e também fazendo as nossas próprias receitas. Então, pessoal, só resumindo, como mostrei para vocês no começo, pegar um chuchu para fazer a muda, um chuchu já bem velho, vamos dizer assim, maduro, aonde ele vai mostrar quando fazer quando plantar, porque ele vai brotar, e mostrando a maneira simples que eu faço o plantio aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Sempre com vocês motivando e incentivando que podemos estar plantando qualquer tipo de planta. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe grandemente. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.